Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e dinâmicas também para dinamizar a sua aula da escola bíblica dominical. Nesta oportunidade, nós apresentaremos aqui a primeira lição do terceiro trimestre de 2022 da classe de juvenis, a qual vai tratar do tema geral personagens marcantes da Bíblia. Nesta lição nós temos 3 pontos e no final nós apresentaremos uma dinâmica bem interessante para que os irmãos possam então aplicar também na sua sala de aula. Eu tenho certeza que os alunos vão amar esta dinâmica, tá bom? Nesta lição nós temos aqui a lição número 1, temos como tema José, fiel até nas desventuranças. Nós conheceremos um pouco a respeito da história de José e iremos entender que ele foi fiel mesmo diante das lutas, das adversidades, né, daquilo que ele passou de ruim, né, e mesmo diante disto tudo, ele permaneceu fiel ao Senhor Deus de Israel. O texto principal está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que vai dizer: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos do Senhor são sempre melhores, são sempre pensamentos de paz, pensamentos que nos levem, que nos orientem. Ele sempre quer o melhor para as nossas vidas. Antes de entrar aqui no ponto da nossa lição, eu quero aqui fazer um convite especial. Você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Ajude-nos a alcançar mais vidas, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e mostrará para muito mais pessoas. Ponto número 1 da nossa lição: quem é José? O nascimento celebrado. José, em primeiro momento, em primeiro lugar, meus queridos professores, José, ele era filho de Jacó e Raquel. Raquel, por sua vez, ela era estéril, ela não podia gerar. Porém, Deus proveu um grande milagre sobrenatural na vida de Raquel. Raquel não poderia ter filhos, porém Raquel teve filhos pela uma ação, pelo milagre sobrenatural de Deus, e então veio nascer José. José significa que ele, Deus, acrescenta filhos, ou possa ele acrescentar, que é o significado do nome de José. Jacó deu este nome acreditando, sabendo que Deus, ele é um Deus que para ele não existe aquilo, não existe o impossível. Para Deus nada é impossível. Sabendo que Deus faz milagres, sabendo que Deus, aquilo que a medicina quer comprovar através dos seus estudos, para Deus a medicina não existe. Para Deus, ele é o médico dos médicos. Para Deus, ele faz aquilo que é sobrenatural. Uma mulher que não poderia gerar, então gerou pelo poder da presença de Deus. Olha só, José em primeiro momento ele nasceu debaixo de um milagre. Por quê? Porque José já tinha um propósito, Deus já tinha um propósito na vida de José. Deus já tinha um projeto, a história traçada na vida de José. Lá na frente, nós vamos conhecer aqui, sabendo um pouco a respeito da história de José, que o propósito de Deus na vida de José era muito grande, para que José pudesse então, através da sua vida, glorificar o nome de Deus. Ponto número 2, subtópico 2, vai tratar sobre a predileção de José. José, ele era o predileto do seu pai. Ele deixou bem claro isso, que ele amava, a própria palavra vai dizer que ele amava mais a José do que os seus irmãos, do que os seus outros filhos. José era o filho primogênito de Raquel. E Raquel, dentre as mulheres que Jacó tinha, Raquel era uma mulher que Jacó tinha um carinho especial por ela. Jacó amava a Raquel mais do que as outras mulheres. E este filho veio como promessa de Deus, e por causa disso, José foi amado mais do que os seus outros filhos. Ainda mais com essa seleção, podemos dizer assim, essa escolha de Jacó por José não ser suficiente, o amor de Jacó por José
transparecendo para os seus irmãos não seja suficiente, Jacó também fez uma túnica. O José estava com 17 anos e ele entregou esta túnica colorida para José. No contexto histórico, a túnica que um pai entregava para um filho tinha todo um contexto histórico, simbolizava que o pai estava então amando mais esta pessoa e que o pai estava confiando mais os seus bens a esta pessoa. Historicamente, no contexto hebraico, judaico, quando o pai entrega uma túnica, significa dizer que ele está confiando mais os seus bens àquela pessoa, por causa do seu amor que ele sentia por ela. E aí isto, meus queridos professores, falem isso para os seus alunos, incentivou, fez brotar no coração dos irmãos de José a ira, a inveja, ao tal ponto deles querer até matar José, deles querer então tirar José de cena. Mas Deus já tinha um propósito estabelecido na vida de José. O ponto número 2 dessa lição vai tratar sobre as desventuranças de José. Primeiro subtópico, a traição dos seus irmãos. José, ele foi enviado por seu pai, a ir encontrar com seus irmãos que estavam longe de casa. Eles estavam fazendo uma atividade longe de casa, então Jacó envia José para encontrar com seus irmãos. Quando seus irmãos veem José chegando próximo a eles, eles têm uma ideia maligna. Eles tentam matar José. Eles jogam José dentro de uma cova, dentro de um buraco, por ideia de Rubens, o seu irmão mais velho. Eles totalmente influenciados pela inveja, eles tentam matar José. Porém, um dos irmãos de José tem uma segunda ideia. Fala para convencer os seus outros irmãos a não matarem ele ali dentro daquela cova, mas venderem ele para um grupo de ismaelitas que iriam passando ali pelo caminho. Então seus irmãos atendem a segunda ideia e vendem José para os ismaelitas. Quando os irmãos de José chegam para seu pai, eles já estavam ali com a sua túnica melada de sangue de animal e fala para seu pai que José tinha sido morto, comido pelo animal. Porém, a história diz, na palavra de Deus diz que ele foi vendido para o ismaelita. E ali começa então as desventuranças, o momento em que José, a partir dali, iria passar pelo momento de grande aflição, abandono, dificuldades, o momento em que ele iria sofrer arduamente na mão de pessoas que ele não conhecia, como ele tinha perdido naquele momento a sua liberdade, ele tinha perdido naquele momento a presença dos seus pais, ele estava longe das suas terras, da sua casa, ou seja, ali naquele momento ele iria passar por uma etapa, a qual nós sabemos hoje que o próprio Deus permitiu que isso acontecesse para que ele pudesse então ter vitória. Lá na frente nós iremos conhecer um pouco a respeito disso, tá bom? Ponto número 2, subtópico 2, vai tratar sobre a calúnia. É importante frisar que José foi traído por seus irmãos quando tinha 17 anos, ou seja, era só um adolescente. Ele viajou até o Egito e lá foi vendido para um egípcio chamado Potifar, capitão na guarda de Faraó. Gênesis capítulo 39, versículo 1. José foi vendido para os ismaelitas pelos seus irmãos. Chegando lá no Egito, os ismaelitas vendem ele para Potifar, que é um capitão da guarda de Faraó. E José, dentro da casa de Faraó, começa então a prosperar, porque Deus era com ele. Ele começa então a fazer atividades que agradam a Potifar, começa então a fazer atividades que Potifar então começam a agradar a Potifar. Então Potifar coloca ele como o supervisor da sua casa. Ele prospera mesmo diante das lutas, mesmo diante dos momentos difíceis que ele estava passando ali, ele prosperou dentro daquela casa e Potifar coloca ele como o líder, como supervisor de todos os outros escravos que estavam ali dentro daquela casa. Porém, acontece algo inesperado, algo que José não estava nos planos de José. José era um homem
bonito, era um homem formoso, e pela sua beleza, por causa da sua beleza, ele chama a atenção da esposa de Potifar. A esposa de Potifar tenta então deitar com José. José foge, deixando a sua capa com a esposa dele. E então ela diz para o seu marido, Potifar, que ele tentou agarrá-la. O seu marido, por sua vez, ele manda prender José por causa desta história que a esposa dele diz. E José então fica preso, né? Fica preso por um período, pelo um determinado período de tempo por causa desta calúnia. Mas isto tudo acontece porque Deus ainda estava, né, no controle de toda a situação. Por mais que as coisas pareçam ser difíceis, por mais que as coisas pareçam estar fugindo do nosso controle, quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos nas promessas de Deus, no propósito de Deus em nossas vidas, Deus não deixa fugir do controle. Tudo estava debaixo do controle do nosso Senhor e Salvador Deus. E José confiava nele, confiava nisso, mesmo diante das dificuldades, das lutas. José permaneceu fiel. Prova disso é que ele não se deitou com a esposa de Potifar, porque ele tinha um Deus, ele tinha temor a Deus e ele fugiu desta tentação. O subtópico 3 dessa lição vai tratar sobre a ingratidão. É possível que alguém diga que não foi tão difícil para José se destacar trabalhando na casa confortável de um capitão. Contudo, ao ser colocado em um ambiente ainda pior e sem ter feito nada para merecer tal sentença, José continuou íntegro e sendo abençoado por Deus, conforme Gênesis capítulo 40, versículo 4. Mesmo diante dessa calúnia, que eu acabei de falar para os professores, para os irmãos, dele ter sido jogado lá dentro daquela prisão, ele continuou sendo íntegro, continuou sendo reto, continuou falando a verdade, continuou acreditando nas promessas do nosso Deus. Dentro da prisão aconteceu algo também que José não tinha previsto. O que foi que aconteceu? Ele ficou preso juntamente com dois homens, o copeiro, um ex-copeiro de Faraó e um ex-padeiro de Faraó. Os dois estavam presos também, juntamente com José. Em um certo dia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, né? Uma certa noite eles tiveram um sonho. E então contaram esse sonho para José. José então interpreta este sonho na prisão para o copeiro e para o padeiro. Para o copeiro ele diz o seguinte, que o copeiro, o seu cargo iria ser restituído e logo dentro de 3 dias ele estaria novamente oferecendo, né, o vinho, né, a uva, oferecendo o líquido, né, a bebida para Faraó novamente, estava novamente trabalhando com o Faraó. E para o padeiro, José interpreta o sonho de uma maneira diferente. Diz para o padeiro que dentro de 3 dias ele seria enforcado, ele seria morto. E isto aconteceu como José tinha falado. Só que José ele fala para o copeiro lembrar dele quando estivesse com o Faraó. Lembrar, né, que José era um homem inocente, que ele não tinha feito nada, que ele merecia estar livre. Só que o copeiro, né, mesmo diante da restituição, ele não lembra de contar a Faraó daquilo que José tinha falado, mesmo sabendo que José era inocente. O ponto número 3 dessa lição, ele vai tratar o seguinte, os planos de Deus, né? Ponto número 1, de sonhador a governador. 2 anos depois que o copeiro havia sido solto, Faraó teve um sonho que ninguém podia interpretar, conforme Gênesis capítulo 41, do versículo 1 a 8. Foi assim então que o copeiro se lembrou de José, que ao ser chamado, não só deu a interpretação do sonho, mas revestido de uma sabedoria ímpar, também apresentou um plano para Faraó enfrentar os tempos difíceis que viriam. Olha só, depois de 2 anos, né, Faraó teve um sonho. Sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? E teve e chamou todas as pessoas que estavam ali, todos os magos que serviam a ele, para interpretar esse sonho. Nenhum deles conseguiram interpretar.
O copeiro, sabendo, né, daquilo que aconteceu com ele, através da interpretação do sonho de Faraó, lembra de José na prisão e conta isto para Faraó. Diz que lá na prisão tinha um que poderia interpretar o sonho dele. Então Faraó manda soltar José. José vem até a presença de Faraó. Né? José interpreta o sonho de Faraó, dizendo que o Egito passaria por 7 anos de escassez, de fome, e 7 anos de abundância. E ainda mais, ele dá uma solução para Faraó. Ele diz para Faraó o que ele deveria fazer, né? Nos períodos de 7 anos de abundância de alimento, para que Faraó pudesse então fazer, né? Armazenar alimentos, grandes celeiros para armazenar alimentos, para quando viesse os 7 anos de escassez de alimento, né, o Egito pudesse então estar abastecido e suprir, né, as necessidades do seu povo. E não somente do seu povo, mas de todos aqueles que estavam na região. Faraó fica impressionado, né, com a inteligência, a sabedoria de José e imediatamente institui ele, coloca ele como governador do Egito. É interessante nós colocarmos aqui para os professores que antes de José não existia esse cargo de governador. Após José, o cargo de governador do Egito foi estabelecido e o primeiro governador, né, foi José, que trouxe então o livramento da fome para muitas pessoas do seu tempo. Deus nunca perde o controle, é o terceiro subtópico deste terceiro ponto. Mesmo diante de tudo que José estava passando, em nenhum momento ele perdeu a confiança em Deus. Em nenhum momento, mesmo diante das adversidades, das lutas, da solidão, da perda da liberdade, da traição dos seus irmãos, né, da distância, da falta, da saudade que ele sentia dos seus pais, da sua terra, mesmo diante de todo esse sofrimento, meus queridos professores, alunos que estão nos assistindo neste momento, José permaneceu fiel a Deus. José nunca deixou de acreditar nas promessas do Senhor. José nunca deixou de acreditar que Deus iria dar a recompensa para aquele que era fiel. E isto chegou a acontecer quando José se tornou governador do Egito. Por quê? Porque os planos de Deus são melhores do que os nossos. Em Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo diante de coisas que nós não entendemos, lutas, dificuldades, sofrimentos que nós não entendemos, Deus está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque os planos de Deus são planos de paz e não de mal para as nossas vidas, tá bom? Aqui eu quero trazer para os irmãos agora uma dinâmica muito interessante, né, para os professores apresentarem aí na sua classe, na sua sala de aula. O professor vai levar como material um envelope. Pode ser um envelope como este, ou pode ser uma carta, uma cartinha normal, certo? E aí o professor vai escrever na carta ou no envelope os planos de Deus e vai colocar o nome dos alunos. Se na classe dos juvenis tiverem aí 10 alunos, se o professor puder, ele leve 10 envelopes com 10 envelopes escritos com o nome de cada aluno aqui na frente, certo? E aí o professor vai dizer o seguinte: olha, dentro desta cartinha tem o plano de Deus para a sua vida, certo? Os alunos vão ficar interessados, vão ficar curiosos em saber, só que o professor vai dizer o seguinte: eles não vão poder abrir, né, antes de terminar a aula, vão ler depois, vão abrir depois, tá bom? Assim, aí o professor vai entregar isso, pode entregar isso no final da aula, mas tendo um tempo para que eles possam abrir, ou no início da aula para que eles possam então ficar curiosos o que está dentro do envelope, certo? E quando a aula acabar, e quando a dinâmica acabar, o professor vai dizer para o aluno: agora o aluno pode abrir o que tem dentro do envelope. Isso vai despertar nos alunos uma curiosidade de saber o que Deus tem para qual é o plano de Deus, o propósito de Deus para a vida deles, aquilo que o professor colocou. E aí o professor vai colocar dentro do envelope apenas Jeremias, o que está escrito aqui, ó, Jeremias
Jeremias capítulo de número 29, versículo 11. Né? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Vai pedir para um dos alunos lerem o que está escrito em Jeremias capítulo 9, versículo 11. Onde vai dizer que os planos de Deus são melhores do que o nosso, e os planos de Deus são planos de paz e não de mal. E assim diz o Senhor. Tudo que Deus quer que nós façamos, todos os planos de Deus na nossa vida, é planos que nos aproximam do Senhor, planos de paz. E paz como? Paz para nós termos paz com eles, paz com o Senhor, paz, né? E nós alcançarmos então a eternidade com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu tenho certeza que essa dinâmica fará com que os alunos fiquem gravados na sua mente aquilo que Deus quer para a vida deles, e eles nunca mais vão esquecer através desta grande e rica dinâmica. Tá bom, meus queridos irmãos? Porque isso estimulou o coração deles, acendeu a chama no coração deles, tá bom? Até a próxima aula. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso segundo canal, que está aqui embaixo o link, canal de oração, de leitura da palavra. Se você gostou também e quer contribuir com este canal, tem uma opçãozinha aqui, valeu, e você pode também nos ajudar a contribuir com este canal, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo nos permitir.